Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e voltamos com mais um exemplo de transformação linear. Bem, agora nós queremos uma transformação do plano de R2 em R2, mas que essa transformação ela faça uma reflexão do vetor em torno do eixo y. Então vamos ver se a gente consegue escrever, descobrir quem é essa transformação. Bem, aqui no plano cartesiano, eu tenho o vetor v em rosa, e esse vetor v tem coordenadas 2 e 1. Eu quero refletir esse vetor através do eixo y. Então, eu vou pensar como o espelho, né? Eu vou refletir este vetor em torno do eixo y. Então, a sua imagem vai estar aqui no nosso segundo quadrante. Como é apenas uma reflexão, a gente não pode alterar o módulo desse vetor, né? O comprimento dele. Então, eu vou ter como imagem, né, do vetor v, refletido através do eixo y, esse vetor em roxinho, que eu vou chamar de t de v, acreditando que exista uma transformação que possa me dar como imagem através dela, imagem do vetor v através dela, esse vetor em roxinho. Então, observa o seguinte, ó, para que esse comprimento se mantenha o mesmo, é necessário que a projeção em relação ao eixo x permaneça a mesma em módulo e a projeção em relação ao eixo y se mantenha também a mesma. Então, a gente pode observar que esse vetor t de v, vou até colocar aqui primeiro as coordenadas do v, né? O vetor v tinha coordenada 2, 1. E agora, o vetor t de v, que é a reflexão do vetor v em relação ao eixo y, tem coordenada menos 2, 1. Então, observa que eu consigo sempre uma reflexão de um vetor multiplicando sua abscissa por menos 1, enquanto que a ordenada se mantém a mesma. Então, a transformação que a gente procura, que aqui eu vou tirar a interrogação, ela pode ser dada pela transformação que leva o vetor xy no vetor menos x, y. Então, falta agora verificar se de fato esta transformação é uma transformação linear. Então, para que seja uma transformação linear, nós temos que verificar se satisfaz as duas condições aqui citadas, né? A primeira é que a transformação da soma de dois vetores, u e v, seja igual à soma da transformação de cada um deles. Então, t de v mais t de u. Então, precisamos verificar isso. E a segunda é que a transformação do produto de um número real k vezes o vetor u vai ser igual a k vezes a transformação desse vetor u. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, essa transformação é linear. E a gente vai fazer isso aqui no outro quadro. Bem, então para isso, eu vou considerar o vetor u de coordenada x1, y1 e vou considerar que o vetor v tem coordenadas x2, y2. Bem, a primeira condição é a respeito da transformação da soma dos vetores u e v.
Bem, se eu quero fazer a transformação do vetor soma desses dois, o vetor soma vai ser obtido quando a gente soma as abscissas e soma as ordenadas. Então, eu quero a transformação do vetor de abscissa x1 mais x2 e ordenada y1 mais y2. Bem, de acordo com a transformação que nós encontramos, essa transformação vai levar esse vetor no vetor menos x1 mais x2, y1 mais y2. Ou seja, multiplica-se a abscissa por menos 1. Bem, isso equivale a menos x1 menos x2, y1 mais y2. Mas observa que eu posso escrever esse vetor como a soma de outros dois vetores. Eu posso escrever como menos x1, y1 e o outro vetor menos x2, y2. Observa que esse vetor é a imagem do vetor u através da transformação t. Então, eu posso escrever como t de u. Da mesma forma, menos x2, y2 é a imagem do vetor v através da transformação t. Então, mais t de v. Então, a primeira condição está satisfeita, né? A transformação da soma é igual à soma das transformações. Falta ainda verificar a transformação do vetor u por um número real k. Bem, esse vetor k vezes u, ele é o vetor aonde as coordenadas do vetor u são multiplicadas ambas por esse k real. Então, eu teria o vetor k vezes x1 e o vetor k vezes y1. Bem, aplicando a transformação, isso nos daria o vetor menos k x1 e o vetor k y1. Bem, menos k x1, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever isso como k que multiplica menos x1. E aqui, k que multiplica y1. Então, eu posso voltar e escrever esse vetor como o vetor menos x1, y1 multiplicado por esse k. Então, nós teríamos k vezes menos x1, y1. Bem, isso aqui é k vezes menos x1, y1 é a imagem do vetor u através da transformação t. Então, isso é k vezes t de u. Lembrando que esse k pode ser qualquer número real. Então, satisfeita as duas condições, nós garantimos que aquela transformação, de fato, é uma transformação linear. Bem, então aqui nós temos a transformação t de x e y, que é igual a a vezes x e y. Então, observa que eu estou multiplicando a abscissa por um número real a, enquanto que a ordenada se mantém a mesma. A gente pode observar aqui no controle, ó, que quando a é igual a 0,
nós estamos anulando a abscissa. Então, o vetor passa a estar aqui, ó, sobre o eixo y. Quando esse A é igual a 1, nós vamos ter o mesmo vetor. A imagem vai ser igual. Bem, nós acabamos de ver no quadro a reflexão, a transformação que é a reflexão em torno do eixo y. Então, nesse caso, o A necessariamente precisa ser igual a menos 1. Então, toda vez que nessa transformação o A for igual a menos 1, nós vamos ter uma reflexão do vetor U em torno do eixo y. Bem, se a gente observar, se eu tomo valores para A entre 0 e 1, eu estou, ou até maiores que 1, eu estou sempre fazendo uma mudança apenas na abscissa desse vetor, né? Então, nós temos aqui, ó, uma expansão apenas em x. Entre 0 e 1, eu tenho uma contração apenas em x, enquanto que o y, ele permanece o mesmo, né? Então, aqui, entre 0 e menos 1, tem uma contração no módulo do componente x, na abscissa, mas eu também não posso chamar essa imagem de uma reflexão em torno do eixo y, né? A reflexão é apenas quando A é igual a menos 1. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.